Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. O último versículo do capítulo 9, versículo 62. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 62. Todo mundo conseguiu abrir? Vamos ler juntos? Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, te peço que nesse momento o Senhor abra o nosso coração para a Tua palavra, que nós possamos estar sensíveis ao Teu agir, que nenhuma interferência possa tirar de nós a graça de recebermos aquilo que o Senhor preparou para esse momento, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não nasci na roça, mas eu gosto muito da roça. Meus pais vieram da roça, os pais da Kelly também. A minha sogra é fazendeira. Ela tem um grande estabelecimento lá, fazenda, pequenininho. Mas da última vez que eu fui visitar a minha sogra, ela me mostrou uma área lá. Ela chegou para mim e falou: Alan, vem aqui para você ver. Mandei arar. Você lembra? Mandei arar aquele campo. Ela contratou um trator que puxa um grande arado com uns 4 ou 5 arados grandes assim. Você já deve ter visto. Que em poucas horas consegue arar um terreno grande. Eu vou te explicar o que é arado. O que é arado? Talvez você não sabe, né? O pessoal ultimamente está usando arado para fazer carne, né? Faz aquele arado grande assim, com aquele monte de carne. Mas arado não foi feito para isso, ok? Arado, esses arados modernos aí, puxados à máquina, eles fazem um trabalho muito rápido, mas nem sempre foi assim. Eu estava estudando um pouco sobre o arado. E as primeiras pessoas que tiveram a ideia de arar a terra faziam isso com um pedaço de pau riscando a terra. Por que se ara a terra? Porque mexendo nela você tem uma maior capacidade de que aquilo que você plantar lá vai trazer uma planta saudável ou um alimento saudável. Então você mexe a terra, coloca lá ou uma plantinha ou uma sementinha, e aquilo ali tem uma maior probabilidade de dar certo. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, numa viagem missionária para o Sergipe, eu e o meu amigo Foca, Marcão, 180 quilos, mal distribuídos, saímos para fazer uma caminhadinha. Vamos conhecer a região aqui. E a região do Sergipe que a gente estava era uma região boa, produzia muito. O pessoal levava todo dia para nós lá quiabo, levava farinha. Um senhor que tinha uma fábrica de farinha levou 50 quilos de farinha, um saco de farinha gigante assim, e ele levou lá assim. No primeiro dia que a gente chegou, colocou lá na mesa e falou assim pra gente: se não der eu trago mais. 50 quilos de farinha lá pra gente. E a gente estava passeando para um lado, para o outro lá, conhecendo a cidade e tal, conversando, e nós começamos a ouvir um barulho estranho e começamos a tentar descobrir o que era. E não descobrimos o que era. Ao voltar, a gente descobriu que era uma cobra.
O senhor falou, essa cobra faz esse barulho para chamar as pessoas bobas. E estava nós lá, né? Mas enquanto a gente estava procurando ela, a gente viu uma pessoa arando a terra e plantando mandioca. Você sabe como que planta mandioca? Corta um pedacinho assim e coloca lá. E aquilo germina e frutifica debaixo da terra. Jesus usa muitos exemplos do cotidiano para desafiar os seus discípulos sobre o que é a vida. O que é a vida. Nesse texto aqui especificamente, o propósito de Cristo, é sobre isso que eu quero falar, é sobre a perseverança na missão. Perseverança na missão. Jesus fala assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não é apto para o reino de Deus. Jesus estava falando para os corações dos homens e mulheres que estavam ali perto dele, com relação à perseverança de viver com Deus. Coisa cada vez mais difícil. Nós somos uma geração que desiste fácil das coisas. Somos uma geração de constantes mudanças. Estava vendo esses dias um especialista falar no Globo News sobre emprego, e ele falava que os jovens hoje dificilmente passarão mais do que 8 anos exercendo a mesma profissão. Nós somos uma geração de constantes mudanças. Alguém está trabalhando com um negócio e já está planejando outro. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Uma pessoa que está trabalhando com uma coisa, mas já quer fazer outra, e deseja fazer outra, e deseja fazer outra. Os antigos passavam 30 ou 40 anos no mesmo emprego. Entravam numa empresa com 14 ou 16 anos e saíam de lá aposentados. Quantos familiares nossos foram assim? Mas nós somos uma geração que enjoa fácil, que quer sempre uma mudança, algo novo, algo que já não é mais aquilo que eu faço hoje, eu quero amanhã. Há alguns anos teve uma mudança significativa na minha vida. Eu parei de gostar de futebol. Eu não assisto futebol. Não assisto. Apesar de eu ser São Paulino, São Paulo não cai, né? Não assisto futebol. Comecei a ver futebol americano. Você já viu aquele futebol americano? Aqueles caras com uma armadura, parece um gladiador, um trombando com o outro e jogando a bola com a mão e aquela loucura. Toda noite, quando eu saio aqui da igreja, sempre passa de domingo à tarde e de domingo à noite na ESPN, e eu chego lá à noite, a Kelly fica brava. Pô, mas futebol americano, vamos ver Silvio Santos. Vamos ver Silvio Santos. Futebol americano. As mudanças nas nossas vidas, meus irmãos, estão acontecendo cada vez mais rápidas. Quem aqui tem um carro há mais de 10 anos? Ninguém? Está com o mesmo carro há mais de 10 anos? Ninguém para com o carro. Ninguém para com a moto. Ninguém para com a bicicleta. Ninguém está parando nem com a esposa. Com a misericórdia de Deus, a gente vai segurar firme, mas é assim. É assim. Infelizmente, nós somos uma geração sem perseverança. Sem perseverança. Nós fomos ensinados a isso. A nossa geladeira dá problema, a gente joga fora e compra outra. Ninguém mais está arrumando geladeira, ninguém mais está arrumando carro, ninguém mais está arrumando as coisas. A minha mãe conta da luta que ela tinha para continuar com o lápis dela, porque ela só tinha um lápis. Hoje, a Helena, que nem vai na escola ainda, tem um arsenal de lápis lá no quarto dela, e todos os que estão na minha gaveta estão lá com ela também. Porque nós temos demais, e nós não temos apego a mais nada. Gente,
Esses dias eu estava fazendo uma análise da minha vida. Quase todos os meus amigos da infância e da adolescência, hoje eu já não tenho contato nenhum com eles. Eu tive a graça de Deus de fazer um casamento em março de um primo que tinha uns 50 amigos da minha adolescência lá, do futebol. Eu já joguei futebol. Eu já joguei quando eu não tinha barriga, né? Eu encontrei eles lá, e a semana passada eu fiz outro casamento, e tinha um amigo lá, o Bolinha. Eu falei aqui semana passada sobre o Bolinha. O Bolinha chegou assim para mim semana passada e falou: Alan, cara, você é pastor, cara, eu tenho um orgulho de falar para as pessoas que eu já joguei bola com você. Já devia fazer mais de 10 anos que eu não falava oi pro Bolinha. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo, e nós não estamos dando valor às coisas, e as coisas vão ficando para trás. O problema é que pessoas não são coisas. Pessoas têm mais valor do que qualquer outra coisa. Jesus está falando aqui sobre o trabalho do arado, e eu tenho certeza que aquilo que Jesus está falando aqui é sobre o trabalho missionário de cada um de nós. Porque se para arar a terra, para que serve o arado? O arado é aquele negócio que vai empurrando na frente, ou vai sendo carregado para revolver a terra ali. Para que serve? Para preparar para a semente. E Jesus mesmo fala que o Evangelho é a santa semente. Não fala? Eis que o semeador saiu a semear. E ele fala que o Evangelho é como uma santa semente que nós plantamos em solos, e alguns são bons e outros não são bons. O papel nosso como igreja, meus irmãos, é preparar o terreno. Quem faz germinar não é o povo de Deus, quem faz germinar é Deus. Mas quem prepara o solo e quem lança a santa semente é o povo de Deus. E Cristo está falando aqui para nós: se você põe a mão no arado, em vez de ir para frente, fica olhando para trás, para que tu serve? Para que serve um arado que uma pessoa fica olhando lá? E aí, vai ou não vai? Jesus provavelmente está falando daqueles arados que as pessoas pegavam com as duas mãos assim, ó, e iam empurrando. Meu irmão, minha irmã, quero te dizer que o dia que você aceitou a Jesus, você pôs a mão no arado. Você pôs a mão no arado. Porque aquele que vive para Cristo, vive para servir. Vive para servir. Cristo nunca enganou a gente. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que fala que a vida do cristão é conforto e bem-estar. Tem? Ele nunca enganou a gente, nunca. Todas as palavras de Cristo são: venha, me siga, me serva, dedique a sua vida, renuncie tudo, deixe tudo para trás. Ame, sirva como eu servi. Ajoelhe-se aos pés, dobre-se, curve-se. É isso que Jesus nos ensina, irmãos. É isso que Jesus nos ensina. Eu quero dar uma palavra bem rápida aqui nessa noite, mas eu espero que você pense muito sobre tudo que eu vou falar para você aqui. Meu irmão, eu tenho um propósito aqui, um objetivo para você, eu tenho um desafio para você aqui nessa noite. Pegar o seu arado e ir revolver a terra. O que isso quer dizer? Meu irmão, nós precisamos reavaliar como nós estamos vivendo a nossa vida para o serviço do Senhor. Como nós estamos vivendo a nossa vida. A partir daquele momento lá que eu tive em março, no casamento do meu primo, eu, a Kelly
conversamos sobre o quanto nós estamos nos distanciando das pessoas. Infelizmente, o crente é uma pessoa de poucos amigos. Infelizmente, o crente é uma pessoa de poucos amigos. Colocaram na nossa cabeça que distanciar do mundo é distanciar das pessoas do mundo. Distanciar do mundo, meus irmãos, é distanciar da podridão do mundo, não das pessoas do mundo. Cristo, ao falar das trevas do mundo, não está falando das pessoas do mundo. Cristo está falando do reino das trevas e da podridão que Satanás e os seus anjos, os demônios, colocam aí no meio de nós. Cristo está falando das trevas, do pecado e da distância que as pessoas sem Deus vivem da luz. E aí nós nos esquecemos que Jesus fala um monte de coisas para que o cristão faça entre os homens. Cristo fala: vós sois a luz do mundo. E aí ele fala: para que serve uma luz colocada debaixo da cama? Meu irmão, a tua luz é para brilhar no meio das trevas, não é para ficar se escondendo do mundo. Cristo falou isso, não sou eu que estou falando, Cristo falou isso. A luz só tem proveito quando ela é colocada no lugar certo. Você sabe que para quem está na treva, um pouquinho de luz vale muito. Você já reparou que quando você acorda de noite, se você tiver uma frestinha de luz, você está bem orientado? Depois que a Helena nasceu, a gente dorme com uma fresta de luz no corredor, no banheiro. E uma fresta de luz, para quem está no escuro, direciona. Não precisa ficar 5 lâmpadas acesas lá em casa. Uma frestinha de luz direciona. Cristo fala: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Irmão, o sal é para misturar no meio de alguma coisa, né? Para dar sabor, para trazer o sabor necessário àquilo que você está degustando. O sal é para ser colocado no meio da carne, no meio do arroz, no meio de uma salada. Ele está falando assim para a gente: ouça isso, vocês são o sal que dá sabor ao mundo. O problema é que a gente só fica se salgando, um salgando o outro aqui, um salgando o outro, um salgando o outro, até uma hora que dá um problema, porque comida salgada é chata, é ruim, às vezes ela é imprestável. Você já parou de comer uma comida de tão salgada que ela estava? Eu já parei. Meu irmão, quem pôs a mão no arado, olhe para frente. Eu quero te desafiar você a buscar viver uma vida com o Senhor, totalmente envolvido com Deus, longe do mundo, mas não longe das pessoas do mundo. Buscar se distanciar das trevas e do pecado do mundo, mas não se distanciar das pessoas que necessitam da graça de Deus. Há no meio presbiteriano muitas pessoas falando sobre um termo chamado igreja missional. A igreja missional é aquela igreja que não perdeu o seu senso urgente de que cada um de nós é responsável pela proclamação do Evangelho ao mundo. Hoje eu estava conversando com um primo
E ele me fez uma pergunta assim, ele faz parte de uma área de treinamento da Bosch, em Campinas. E ele tem treinado pessoas lá, ele tem um certificado sobre treinamento de pessoas. E ele falou que chegou para o pastor da igreja dele e falou assim: pastor, qual é o fim principal da igreja, da sua igreja? O pastor falou: essa daí é fácil. Nós estamos aqui na terra para proclamar o evangelho, não é? Nós estamos aqui na terra para proclamar o evangelho. Aí ele fez essa pergunta para o pastor: pastor, quantas pessoas da sua igreja estão proclamando o evangelho dia a dia para todas as pessoas que o servem? Aí o pastor dele falou assim para ele: essa daí é difícil. Nós paramos de falar do evangelho, meus irmãos. Nós paramos de arar a terra. Nós paramos de semear a boa semente do evangelho. Quando Cristo fala da boa semente, existe uma estatística ali que provavelmente ela é muito coerente. Cristo fala que existiam 4 tipos de solo, não é? Existia um solo com pedras, existia um solo com espinhos, existia um solo que a semente caiu e ficou por cima, e existia um bom solo, uma boa terra, que a semente caiu e germinou. Sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos semear muito para colher alguma coisa. Nós não vamos ter êxito significativo na nossa vida e na nossa igreja se nós não lançarmos a semente. Me parece que Jesus está falando ali de um semeador descuidado, não é? Porque alguém que sai para semear a semente, não sai jogando semente para todo lado. Ele seleciona melhores e coloca as melhores no solo. O que Jesus está falando é que nós precisamos semear a semente. Como vamos semear a semente se não estamos perto das pessoas que mais carecem de Deus? Meu irmão, cidade americana tem quantos habitantes? 250 mil? 240 mil? A maior parte dos americanenses hoje saiu para tomar um sorvete com a família, saiu para tomar uma cervejinha no bar enquanto assistia o Palmeiras ou assistia o Corinthians. A maior parte dos americanenses está lá em casa hoje assistindo o Faustão, e a gente está aqui, longe deles. E eu não quero bater no peito e falar: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a eles. Eu quero pegar o arado e continuar fazendo a obra que Deus me mandou fazer. Preparar o solo e lançar a semente, porque Deus vai fazer germinar aqueles que quiserem. A minha proposta aqui nesta noite é uma proposta prática para a sua vida. Gostaria de te dizer: os seus amigos do trabalho, os seus amigos da escola, os seus vizinhos, os seus parentes, eles estão ao seu redor por algum propósito de Deus. Deus tem algum propósito em colocar pessoas na nossa vida. Deus tem algum propósito em nos colocar perto de pessoas. Nós precisamos lutar por relacionamentos intencionais. Nós precisamos voltar as pessoas com um desejo de, ao longo dos tempos e no tempo de Deus, poder ter a oportunidade de mostrar para essas pessoas quem é a luz que brilha no mundo. Meu irmão, há uma verdade indiscutível: você é tão eficiente quanto eu na proclamação do Evangelho, porque mais importante do que as palavras que nós falamos é a vida que nós vivemos. Não adianta nós tentarmos trazer as pessoas aqui para a igreja se nós não estamos vivendo uma vida digna. E eu quero te dizer um alerta: não adianta você começar a fazer churrasquinho com as pessoas e se aproximar das pessoas e tentar se aproximar daqueles que estão vivendo nas trevas e ser influenciado e não influenciar.
Que talvez esse seja o nosso grande medo. Nosso grande medo é que a gente não sabe. Enquanto nós suportamos da pressão e da luta de viver uma vida para Deus, e só para Deus, só para Deus. Eu fui ensinado assim, e talvez você também tenha sido ensinado assim. Eu não quero te culpar por viver longe das pessoas. Eu me lembro que quando eu era um adolescente, na classe lá de adolescentes, o que eu ouvi da minha professora lá é o seguinte: olha, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é? Uma laranja podre apodrece a caixa inteira, estraga tudo. E aí eu fui condicionado a entender que o bom era aquele que estava ali comigo, e o resto era tudo uma porcaria. E talvez você tenha sido doutrinado da mesma maneira que eu. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se a gente não mudar a nossa vida, se a gente não mudar o jeito da gente viver, sabe o que vai acontecer? Nós vamos enterrando uns aos outros até que o último morra, e nós acabamos com a nossa igreja. Porque como podemos falar que Cristo é maravilhoso para quem não está aqui? Como podemos testemunhar do amor e da graça de Deus para quem a gente não vive junto? Meu irmão, esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Eu não quero passar os próximos 30 anos da minha vida pregando só para vocês. Oh, que bom que vocês vieram, estamos lá, firme. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Tem muita gente que você conhece, que nessa noite, enquanto você está aqui, ele está longe da graça de Deus. Essa pessoa não está usufruindo do maior prazer que uma pessoa pode ter na vida. Porque nós entendemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Uma pessoa que não glorifica a Deus, não tem prazer em Deus, a satisfação em Deus, o bem-estar em Deus, é uma vida que não serve para nada. Gente, quantas pessoas que nós amamos, que nós vivemos, que precisam de nós. Eu quero fazer um desafio para você, para encerrar minha palavra aqui. Eu quero fazer um desafio que nesse ano, ou até o final do próximo ano, você pense em 2, 3 ou 4 pessoas. Você quer voltar a ter um relacionamento de amizade, de companheirismo, um familiar, um amigo querido, mas esse relacionamento que seja intencional, que a pessoa que você desejar se aproximar seja em primeiro lugar o alvo das suas orações. O alvo das suas orações. Eu quero fazer uma conta bem simples aqui com você. Nós somos uma igreja com 80 membros maiores, mais ou menos, 80 e poucos membros. Vamos calcular 80. Se cada um de nós aqui se aproximar de 2 pessoas, nós vamos nos aproximar de 160 pessoas. Você está entendendo a minha conta? 80 pessoas se aproximando de 2, são 160 pessoas. Eu vou fazer uma conta bem baixa, mas eu acredito que o Evangelho é poderoso. Se de 160 pessoas, 25% dessas pessoas se abrir pelo menos para uma oportunidade que a gente tiver com o Evangelho, uma oportunidade, no momento de crise, no momento de aniversário, no momento de morte na família, no momento de problema com os filhos, no momento de problema conjugal, porque a oportunidade vai aparecer, porque quando você se aproxima das pessoas, vai vir um monte de problema.
E talvez por isso que a gente não quer, né? Se 25% dessas pessoas, vocês lembram lá o solo, que é 4 por 1? Se 25% dessas pessoas que nós nos envolvermos, se de cada 4, 1 abrir uma oportunidade para o Evangelho, eu creio que o Evangelho é poderoso, meus irmãos, são 40 pessoas. É muito simples. A conta é muito simples. O problema é a nossa negligência. O problema não é o Evangelho, nem o poder do Evangelho, nem a igreja. Porque a igreja presbiteriana é uma igreja séria e respeitável. Você não vai ter problema com a nossa igreja. Ninguém vai difamar a nossa igreja. Nós estamos aqui no Brasil há 157 anos. O problema é a nossa negligência. Que o Senhor fala, vá, semeie, vá, pegue no arado e olhe para frente. E nós ficamos olhando para trás. Meu irmão, você gostaria de ouvir de Cristo que você não é digno para o reino de Deus? Você gostaria que Cristo olhasse nos seus olhos e falasse assim, você não é digno para o reino de Deus? Eu tenho certeza que você não gostaria de ouvir isso. Então eu quero te dizer, meu irmão, hoje, pega o arado e vai. Porque Cristo está falando que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Cristo está falando que quem está aqui já recebeu a graça e não faz nada por aqueles que estão lá nas trevas. Qual é o propósito disso, meu irmão? Qual é o propósito disso? Eu sonho em ver a nossa igreja ali, cheia de pessoas que carecem, que desejam, que precisam do amor de Deus. Os irmãos, estou cansado de vir nos domingos e os nossos domingos refletir mais do mesmo. Nós estamos ouvindo, nós estamos vivendo. Eu orei muito a Deus, eu pedi a Deus que me ajudasse a entender isso. Eu compartilhei aqui na quinta-feira um sonho que eu tive, e eu tenho certeza que debaixo daquele sonho Deus tem um propósito sobre a nossa igreja. Eu quero te dizer, meu irmão, duas pessoas que você se aproximar, um casal de amigos, uma família de pessoas queridas, que você vá e compartilhe da vida, não seja afoito, espere o momento de Deus, espere essa oportunidade de Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se nós lançarmos a semente, Deus vai fazer germinar a semente. Será que o problema está em Deus ou o problema está em nós? Como que Deus pode fazer germinar alguma coisa que nós não estamos lançando? Infelizmente, às vezes o crente está há longos anos na igreja e ele parece aquela criancinha cuidando do feijãozinho dentro do potinho. Irmãos, às vezes nós parecemos mais uma hortinha de fundo de quintal, que se render está bom, que se não render está bom do mesmo jeito. Nós temos uma santa missão, proclamar o Evangelho a toda criatura. Isso não é opcional, isso é uma ordem de Cristo. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu estou lançando esse desafio aqui para os irmãos, porque eu me lancei a esse desafio. Eu me lancei a aproveitar as oportunidades com quem eu não chamo de irmão, com quem eu não cumprimento a paz de Cristo. Eu me lancei ao desafio de me aproximar de pessoas que são muito diferentes de nós, mas que vieram do mesmo pó da terra que nós viemos. Mas o que eu desejo que o fim delas não seja
o pó, mas que seja a glória. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero orar com você nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.